Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto aqui dos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Mais uma vez, tribuneiros e tribuneiras, é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Eu sei que vocês aí do outro lado da telinha estão nos acompanhando aí desde o início da nossa jornada e está sendo muito bacana, muito especial. Hoje, nós tivemos aqui, tribuneiros e tribuneiras, nós entrevistamos uma convidada que foi um assunto assim fantástico, maravilhoso. Esteve eu e o Benilson Toniolo, nosso secretário. E aí a gente pensou, por que não? Por que não? A negociação aqui foi difícil. Tivemos aí uma negociação que demorou mais ou menos 1 mês, 2 meses, tal. Estou brincando. Ela aceitou de pronto aí o nosso convite para fazer parte da família do TribunaCast. Hoje, ao meu lado, pela primeira vez, nós estamos aqui nessa jornada há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Já entrevistamos muitas personalidades, celebridades, pessoas importantes, empresários, pessoas da cidade, de fora da cidade também. E nós estamos aqui pela primeira vez dividindo aqui a bancada do TribunaCast com nada mais, nada menos do que a nossa Adriana, e eu vou tentar falar o nome certo, Adriana Harger. Corretíssimo, Sérgio. Acertei? Acertou. Hoje nós temos aqui a Adriana, né, que vai fazer parte aí de várias entrevistas conosco, além do Benilson, do Tiago, do Carlos Rosa, do Marcel, entre tantos outros que estão aqui dividindo aqui a bancada aí para conversar com muita gente, para bater um papo muito bacana. Fala um pouquinho, Adriana, vamos ouvir a sua voz. Boa noite, minha gente, tribuneiros e tribuneiras. Já saí aprendeu. de plantão, já aprendi. Tudo bem, Adriana? Tudo. Super feliz de estar aqui. Gostou? Pela segunda vez já, então agora mudei de lado da mesa. Mudou de lá. Aqui nós fazemos promoções. Pois é. Né? O cara, poxa vida, estamos aqui com uma convidada, vamos chamar a convidada porque ela é importante. A Adriana, ela é presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão, é bom frisar isso, autora de vários livros premiados, proprietária, vamos fazer já um merchan. Faz o marketing. Faz o marketing aí, proprietária da Arca de Noé, entendeu? Inclusive, nós temos um convidado aqui que é muito especial, cara, é fantástico, um amigo de longa data, que nós sempre quisemos que estivesse aqui. A negociação também não foi muito fácil não, viu? Também estou brincando, a gente entrou em contato com ele e ele prontamente respondeu, falou, estou dentro. Hoje nós estamos falando aqui com o nosso querido engenheiro agrônomo, Rodrigo Ismael. Rodrigão, que prazer estar aqui com você. Eu que digo, o prazer é todo meu, certo? Estar aqui com você, com a Adriana, que agora me lembrou, né, de sua mãe, que foi minha professora do primário. E sempre, como disse, é um prazer estar falando com você. Você sempre tem boas ideias, a gente sempre conversou bastante. Quando a gente se encontrava, eram papos bem divertidos. Bem né? bacana, e mesmo, bem de longa descontraídos. data. Por isso Muito que legal. eu estou muito feliz de estar aqui, né? E feliz de estar conhecendo pela primeira vez a Adriana, ainda que a mãe foi professora. A mãe da Adriana foi muito querida e tem a minha memória como a minha melhor professora do primário. Ela era brava? Vou falar o nome da sua mãe, da professora aí, para os nossos tribuneiros. Professora Marisa Terezinha Russo Moisés. Dava aula lá na escola do Capivari. Ela é boazinha? Era boazinha? Era super. Era muito dedicada, boazinha, atenciosa. Era uma exemplo de, né, de didática, de professora, de pessoa incrível. Tanto é que, para a gente ter tanto tempo assim na cabeça, na memória da gente, uma professora que marcou tanto a minha vida, não estou falando por conta da presença dela, mas que, de fato, a professora Marisa foi muito especial para a minha formação. Que bacana, muito bacana. Então, o Tribuneiros está aí, nosso querido amigo Rodrigo Ismael aqui conosco aí, nos deixando muito felizes. Tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, ative o sininho lá do YouTube, seja um tribuneiro, seja uma tribuneira, faça parte dessa família. Graças a você aí que está do outro lado aí nos assistindo e nos aturando sempre, nós estamos aqui com uma audiência muito bacana. São convidados maravilhosos, cada um tem uma história para contar e hoje a gente, como gosta muito de história, a gente vai explorar um pouco o nosso querido Rodrigão aqui para falar um pouco, tentar fazer, tribuneiros, na verdade, porque todo mundo já conhece o Rodrigo Ismael, não é isso, Adriana? Claro.
Todo mundo já conhece o Rodrigo Ismael. Agora nós queremos ir lá no fundo, fazer uma linha do tempo com o Rodrigão lá. Desde quando? Pô, o cara já foi. Primeiro, o cara é engenheiro agrônomo, é fazendeiro, o cara já foi dono do Itaú, dono da Brasil Querer, mentira. Não, mas ele foi garoto propaganda do Itaú e eu me lembro até hoje. Porra, você tava bem pra caramba, Rodrigo. Como é que foi esse negócio lá do Banco Itaú? Aí te chamaram aí e falaram, pô, precisamos de um modelo. Na verdade, de um eles cara. precisando de uma pessoa para fazer um comercial que fosse de fato um fazendeiro, não um ator, né? Exato. E aí buscaram aqui na região algumas referências e me indicaram, né? Você saiu bem, cara. Na verdade eu nunca tinha isso planejado, né? Fazer um comercial nesse sentido. Mas lá eles chegaram e falaram assim, olha, qual que é o script, né? O que eu devo fazer? Ah, não, você faz aí. Não, desenvolve aí, porque nós não temos script. Aí eu tive que bolar o comercial. Você foi o produtor. Fui produtor, fui o ator, fui o marqueteiro, porque lá eles me deram uma bota e mandaram falar sobre laranjas e etc. Era uma campanha que o Itaú fez. Acho que tinha uma criançada ou não? Sim, tinha, era uma campanha que foi feita, uma das primeiras campanhas grandes do Itaú, que foi feita em cinemas e foi feita também pela internet, sobre como fazer educação financeira para as crianças e tal. Foi muito legal. Que bacana. Eu me lembro que época importante, que foi. Hein? Nossa, foi maravilhoso e repercutiu muito. Temos aí o nosso garoto propaganda do Itaú aí. Rodrigão, logicamente, quando eu perguntei para ele, porque a gente costuma aqui estudar o nosso convidado, né, para saber, para a gente não ficar falando besteira e falar bonito aqui, né? Eu tentar pelo menos, né, porque é de grande responsa para nós, né, esses convidados aqui. Então, o que acontece? Cheguei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, manda aí uma historinha sua e tal. Aí ele falou assim, sou engenheiro agrônomo. Eu falei, beleza, lá maravilha. Fomos nós pesquisar. Então eu e a Adriana aqui, a gente fez algumas pesquisas, né? E por isso que eu estou falando para vocês aí sobre a linha do tempo. Sim. Tudo começou, tudo não, né? Mas quando a gente citou aqui fazendeiro, foi lá em Araxá, lá em Minas Gerais, é isso? Eu me formei em 96, né? Depois de formado, eu logo fui trabalhar numa fazenda em Araxá e assim não tinha bagagem nenhuma, né, de experiência, e comecei lá a lidar com uma fazenda grande, uma fazenda que tinha bastante funcionário, era uma fazenda de café. E na época, isso foi em 97, né, que eu estava já atuando lá, e o café estava numa época de preços muito bons. Estava pujante, né? O negócio estava crescendo, o setor estava crescendo, estava dinâmico, e eu participei desse período de uma forma muito de aprendizado, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, sem muita experiência, e fui cair naquela dinâmica pesadíssima, né? Que é lidar com uma fazenda de café, em que passava com colheitas, com muitas pessoas colhendo, com a questão do beneficiamento, das vendas, exportação, cooperativas. Isso foi uma segunda faculdade para mim, né, do ponto de vista de aprendizado. Tanto é que rapidamente eu fui incorporando, aprendendo e levei, obviamente, uma bagagem que eu já tinha da faculdade, que eu tinha me especializado em cafeicultura, porque eu buscava, na verdade, trabalhar com uvas, com vitivinicultura, mas na minha faculdade em Botucatu, na Unesp, quando eu fiz, não tinha. Na época, não se falava em cultivo de uvas em São Paulo, principalmente uvas viníferas, né? Era mais uva de mesa. Então, não tinha essa disciplina que eu pudesse ter me especializado na ocasião. Então, eu fui para a área do café, que tinha uma certa similaridade com aquilo que eu gostava, né? A similaridade do café com vinho, em função das bebidas, das qualidades, dos terroirs, aquelas coisas que são muito inerentes a essas duas culturas. Eu acabei me especializando em café e fui, então, com essa especialidade teórica. Mas, na prática, não foi nada muito fácil, né? Confesso que foram anos de duro aprendizado. Muitos perrengues lá? Muitos. A gente acha que, quando é novo, né, sabe tudo, né, que sai da faculdade. No fim, a gente só apanha e todo dia é uma dura lição. Mas foram lições que a gente aprende bastante quando apanha, né? Quando não sai tudo certo, parece que você não aprende tanto. Então, foram vários aprendizados que eu tive por lá, que me deixaram, assim, que eu devo muito isso até hoje na minha vida, a esse aprendizado que eu tive logo de princípio da minha vida profissional. E aí veio uma crise no setor cafeeiro, que foi em meados de 2000, que em função da minha bagagem que eu tinha teórica de conhecimento de economia agrícola,
eu tinha feito uma previsão que nós iríamos passar 10 anos de preços muito ruins e consegui assim, vender tudo rapidamente, né? Desfiz do que a gente tinha, dos meus investimentos lá. A gente estava tocando com crédito, porque vivia com crédito de banco para você financiar a sua safra, né? E manter, aí, né? Manter, e os custos são muito altos. E eu acabei correndo para pagar os bancos, liquidei tudo que tinha que liquidar, vendemos a fazenda lá, que era da família, que nós tínhamos, e consegui pagar, então, as nossas dívidas que a gente tinha lá por conta de estar rodando, né? E, dito e feito, passaram-se 3, 4 meses depois que a gente decidiu fazer isso, a Bolsa de Valores despencou e o preço do café, que custava em torno de $100 para produzir, de custo, veio a custar para vender $45 para você. Então você tinha um prejuízo aí de $55 por saca para você continuar produzindo. Então seria inviável, mas só que o que a gente sabia, essa informação que a gente tinha, é que esses preços iriam ficar baixos por muito tempo. Então nós tomamos a decisão de realmente liquidar tudo, pagar as contas e recomeçar a vida do zero. E aí que eu vim para Campos do Jordão, que a gente, né, não tinha muita perspectiva de trabalho na época. A agronomia não era uma profissão muito ainda valorizada, principalmente na nossa região, assim, porque era uma região que não tinha ênfase, né, na agricultura, não tinha ênfase na questão, estava começando a questão ambiental. Então, em 2002, quando eu vim para cá, fiquei no sítio, que já era nosso já desde criança, que nós crescemos aqui, que era um sítio de passear, passar final de semana, não tinha nenhuma vocação agrícola, exceto essas plantações pequenas, criações pequenas. E eu fui para lá recomeçar a minha vida. Eu tinha recém-casado com a minha esposa, né, com a doutora Ana Paula, e eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né, naquela situação. Me deixou bastante perplexo, porque eu não tinha como trabalhar como engenheiro aqui na cidade. Não tinha serviço para mim. E aí a gente tem alguns elementos aí importantes, né, para a gente considerar, né? Sim. Você volta para sua terra, sim, mas você tem que trazer junto a sua bagagem e fazer uso dela. Então, tanto a parte comercial toda e você saber o que pode ser aproveitado ou não sim, num novo lugar, sim, quanto ter que começar do zero, né, num outro empreendimento, seja qual for, né? Numa realidade de campos que não é de agrícola. O que serviu para mim foi essa bagagem de duro aprendizado que eu tive nesse período de 6 anos lá. E aí, quando eu vim para cá, eu estava já com esse entendimento de como é que as coisas funcionam de fato, o que não fazer, aonde não perder, gastar energia. E isso me deu uma certa vantagem de tentar recuperar rapidamente a minha situação financeira, do ponto de vista de que a gente começou lá de uma forma bem simples, plantando batata. Eu fui literalmente plantar batata, né? A pessoa vai plantar batata, eu fui. E a região aqui é muito boa para batata, né? Porque nós estamos em altitude, a altitude favorece o crescimento de tubérculos e tal. E aqui Campos do Jordão já tem uma história, né? De antigamente, que os maiores produtores de sementes de batata eram daqui de Campos do Jordão, da região do entorno, né? Toda a Mantiqueira aqui. E por conta dessa altitude não tem doenças e conseguiu fazer as melhores sementes de batatas do Brasil. Até que o Brasil começou a importar esse material hoje do Canadá e, aos poucos, Campos deixou de fazer parte desse cenário agrícola. Assim como outras culturas também, que depois a gente pode comentar. O caso da maçã, da cenoura, né? das peras, framboesas, etc. Mas, enfim, voltando. Aí nós começamos aqui essa vida nova. A sorte que eu tive foi que eu, com a minha esposa, ela conseguiu um emprego médico, tem mais facilidade para arrumar emprego, né, do que engenheiro agrônomo. Hoje ainda é assim. Ela conseguiu um emprego, passou num concurso em São Bento, Sapucaí, como médica da família, lá do PSF de São Bento, na ocasião. E ela começou a trabalhar todos os dias lá. E era um salário relativamente bom que dava para a gente se manter. E aquilo foi me dando condição de eu me reestruturar. Porque a batata em si, ela ajudava, mas não dava para pagar as contas do ano. Mas aí eu plantava uma temporada e Campos tem um problema que eu não posso plantar o ano inteiro, eu tenho que plantar só no verão, por conta das geadas, etc. Então a gente começou a plantar batata e logo eu comecei a diversificar os meus cultivos lá, como framboesas, né? Porque a gente já sabia que aqui era uma região boa para framboesa. Campos do Jordão foi a primeira região do Brasil onde se plantaram as framboesas na América do Sul, inclusive antes, né, do Chile, propriamente dito.
né? Aqui, por exemplo, a gente teve à frente do Chile na framboesa, porque em 1950, muitos imigrantes, né, que aí, na época, fundaram as fazendas famosas, a Baronesa, a Belfruta, né, trouxeram essas framboesas da Suíça e começaram a plantar, fazendo com que a cultura aqui fosse bem forte, expressiva. Depois é que na América do Sul começaram a plantar framboesa em escala e o Brasil deixou de ser importante produtor de framboesa. Mas Campos tem uma história com a framboesa muito bonita, muito interessante. Eu comecei a plantar framboesa, que é uma cultura a qual eu sou grato até hoje. Como a gente tinha o clima muito bom e começou a produzir bem, e eu comecei a trabalhar com viveiros de mudas, porque ninguém tinha muda de framboesa, eu fui, na época, buscar material genético lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, com um viveiro que tinha lá, que era vinculado à Embrapa, e eu consegui trazer um material melhor, que era mais produtivo, e a gente começou, então, a ter esse material e difundir esse material para a comunidade, né? Vender também as mudas e prestar serviço. Foi aí que eu conseguia dar meus primeiros passos como consultor. Isso depois da batata. Depois da batata foi só o começo. Só o comecinho. Foram tantos os passos. Nós estamos falando mais 2002, ou menos. Aí passando para 2004. 2002, 2004. E esse foi o período de transição. Isso a minha esposa me ajudando lá a pagar as contas. Opa! Né? Como uma boa esposa. Salvando a pátria ali, hein? Tem que fazer, né? No final. Mas ela realmente foi... O alicerce ali, né? Foi importante para mim nesse período. Para a família, né? Foi muito importante. E aí a gente foi ampliando os negócios. Como eu disse, a framboesa. Depois eu comecei a plantar outras culturas. Me deu a cabeça de falar, bom, já que eu estou aqui, já estou recomeçando, as coisas estão começando a melhorar, por que não plantar a uva que eu sempre quis? Né? Foi aí que surgiu a ideia de plantar o primeiro vinhedo. Mas a gente começou a pesquisar e todo mundo contraindicou. Falou assim, olha, não é bom você plantar uva aqui porque chove muito no verão. Tal, e isso não é uma coisa interessante, porque a uva ela é muito susceptível a doenças e tal. Conversamos com uns agrônomos, amigos nossos que trabalhavam na Europa, que era até de Campos do Jordão, o Rica, que estava na Suécia, ele é especializado em fruticultura. A gente, não mexe com isso não. Aí o Rica vira e mexe, ele vai lá me visitar. E aí ele fala, opa, tá vendo? Deu certo. Rica. Ainda bem que você não seguiu meu conselho. E a uva, ela não tem referência histórica em Campos, né? Quer dizer, é uma tentativa, mergulha de cabeça e tem vai, umas né? referências de uva. Mas poucas, né? Nos idos de 1500, na época do Império. Não em Campos, em São Bento, Sapucaí e Taubaté. Porque na nossa região, outro, só azeite. Que se plantava as verduras, né? As uvas aqui no Império. Tem até um livro que chama Vinhedo Paulista que conta essa história. E você sabe que o que você está falando aqui me fez lembrar. Nós entrevistamos aqui, conversamos um papo bem bacana aqui com a Celinha e com o Christian. A Celinha e Carbonari, vou chegar deles agora. Né? E aí eu fui visitar o Carbonari, né? Que ele tinha começado um ano antes de mim o projeto. E fiquei assim, tem um louco que está plantando uva lá no Vale do Baú. Aí eu fui lá e descobri que ele fazia um sistema que era poda invertida, que era um sistema que foi o Murilo Regina, que é o pesquisador da EPAMIG, que tinha acabado de soltar essa técnica do Brasil e tal, e ele estava adepto a essa técnica lá. Só que eu não poderia fazer esse sistema onde eu estava, porque ali no Vale do Baú ele não tem geada. E esse processo de poda invertida, você faz com que ela inverta o ciclo da uva e ela vai colher no inverno. Se eu tivesse que colher no inverno aqui, eu ia colher sorvete de uva, né? Porque aqui tem geada de 40 dias de geada por ano, abaixo de 10 graus, menos 11 graus. Lá é muito frio onde eu estou. É um microclima absurdamente frio. Então aquilo me animou e me desanimou de certa forma. Falei, bom, é possível cultivar, mas eu tenho que achar uma forma de cultivar sem ser a poda invertida. E aí me veio a experiência que eu tinha com a framboesa. A framboesa, eu fui fazer um trabalho num amigo nosso, Sancler, você deve conhecer. Grande Sancler. Fui fazer, ele me contratou, foi o meu primeiro emprego que eu tive aqui na região. E fui trabalhar como consultor dele. E lá ele tinha um problema sério com chuva. E eu falei, puxa, mas temos que resolver isso aqui, Sancler. Não dá para produzir essa framboesa aqui, como ele estava querendo produzir. Porque lá no Pico Tapeva chove o triplo de Campos do Jordão, que já chove muito. E aí eu comecei a pegar uns vergalhão de ferro que ele tinha de obra lá e comecei a formar umas microestufas. E peguei uns pedaços de plástico e comecei a cobrir, fiz uns túneis para ele. Ele ficou bravo, falou, que coisa horrorosa. Não, peraí, vamos ver como é que isso vai funcionar. Aí foi uma maravilha, né? Ele ficou assim, animadíssimo com os resultados. E aí mandou cobrir tudo. Depois disso, ele cobriu tudo que ele tinha de plantação. Então a gente começou a entender que o processo era cobrir as plantações com essas estufas. Levei essa técnica de cobrir as framboesas para os vinhedos. Eu comecei então a pensar, por que se a framboesa vai com estufa, por que não
a uva, que é não tão sensível quanto a framboesa. E eu comecei a cobrir os nossos vinhedos. Então, nossos vinhedos passaram a ter uma cobertura que eu desenvolvi aqui. Fiz no Serralheiro, no meu primeiro vinhedo. Fui no Serralheiro aqui da Vila Sodipe, que fez para mim, foi até o Pedrão. E aí nós colocamos esses arcos e montei essas mini estufas lá. E eu comprei as mudas, no caso da Epamig, e montei meu primeiro vinhedo em 2005. E foi tão bem, mas tão bem, que assim, nem o próprio o agrônomo da Epamig acreditava. Falou, mas nossa, eu não achei que ia ser bom aí, porque nós fizemos recentemente um vinhedo lá na Fazenda Prana e morreu tudo. Falei, não, mas olha aqui, nós estamos fazendo uma técnica de cobertura e tal e tal. E aí começou a virar meio que objeto de estudo. Aí começou todo mundo a querer conhecer esse vinhedo e tal. Participamos assim de umas publicações, fizemos algumas reportagens interessantes e passei a ser o consultor de vinhos na região também. A partir daí nós começamos a colher os primeiros resultados, né? E o pessoal viu que era possível fazer vinho de qualidade. Eu estive lá no Entrevilas, que nós vamos falar aqui, tribuneiro, muito do Entrevilas, né? De tudo isso, Adriana, que aconteceu desde lá de Araxá, surgiu o Entrevilas. Sim. E aí você vai saber por quê. E disso, olha aqui que nós temos o que não era para dar certo, né? Nós temos aqui, ó, essas maravilhas que o Rodrigo aqui, ó, vou fazer questão, e você pode ficar aí do outro lado da tela com água na boca aqui, pode vir aqui, vem no TribunaCast aí, vamos experimentar junto aqui. E vamos aqui, só fazendo parênteses aqui, Rodrigão, o que é aqui que você esse eu trouxe, é um Pinot Noir, que a gente não rotulou ainda, pode são ser vinhos aqui novos. mesmo? Ó, a gente aqui estamos no nem improviso. Para ele ainda, mas eu trouxe para a gente provar. Ó, nós estamos no improviso aqui. Vamos lá, pode ser no improviso. Cadê o Rodrigão? Vai ficar com água. O Douglas vai ficar com água na boca, não. Entendeu? Vem aqui, cadê a tacinha lá? Nós temos aqui, ó. Esse é qual? Esse é um Pinot Noir. Tá. É um vinho Explica mais pra leve, gente aqui. um vinho de corpo bem atenuado, que é um vinho fresco, né? Gostoso para tomar no verão. Ele é bom tomar geladinho, né? Não deu tempo de gelar ele, sim. Mas ele é 14 graus, seria a temperatura ideal. Né? Saúde, tchim-tchim. É um vinho bem leve, bem sutil, né? Muito afrutado. Muito você percebe bom. as nuances do terroir. Eu estive lá no Entrevilas quando você estava iniciando, né? Sim, que 2010? Por aí, 10 a gente abriu o restaurante, né? Na época. O restaurante, na nossa ordem cronológica. A gente não chegou lá ainda. A gente está na época da consultoria, da época da cobertura. Sancler. E agora eu comecei a diversificar os nossos negócios. Aí eu comecei a colher os frutos, comecei a dar consultoria, comecei a ter meu próprio rendimento. Já não precisava tanto. A esposa, lógico. A esposa já deu um fôlego para a esposa. Aí ela começou a guardar os recursos para ela, né? Não para um marmanjo. E aí eu comecei a produzir outras coisas. A gente montou um viveiro maior e foi aí que a gente deu um grande salto quando a gente descobriu o primeiro lúpulo brasileiro. É uma história bacana, que não dá para contar aqui em poucas palavras, mas foi uma história... Isso foi fantástico na época. Sensacional. A gente deu um salto, assim, em visibilidade. Vira referência. Campos do Jordão vai para referência nacional, né? Nacional mesmo. Sai em vários programas de televisão, Nossa, não só no Brasil, como lá fora. Sim. Porque nunca ninguém tinha conseguido, né, fazer o cultivo do lúpulo. Mas é isso, surgiu da sua cabeça. Você estava lá em casa, na casa... Eu já desde... Você tinha sempre, essa vontade, né? Eu tenho essa vontade, essa sanha de fazer as coisas diferentes. Na verdade... Inovação, né? Inovar, O que eu tenho medo mesmo é de ficar comum, né? Então, eu nunca tive medo de tentar ser diferente, fazer as coisas diferentes, buscar novas possibilidades. Eu nunca quis ficar naquela mesma linha que todo mundo faz e recomenda. E isso traz o risco, mas traz a possibilidade do sucesso, né? E tem inerente. sido, né? É inerente à minha profissão e à minha vida. Eu sem o risco, eu não saberia viver. Eu tenho que viver correndo riscos. Fortes emoções aí. E tenho várias frentes. Eu sempre tenho 20, 30 projetos para que 1 ou 2 vinguem. Então, eu nunca gosto de ficar com pouca coisa trabalhando. Eu gosto de trabalhar com muitas frentes. Uma dessas frentes foram as sementes de lúpulo que eu estava germinando, e uma dessas sementes... germinaram várias sementes, e eu fiquei analisando essas sementes com o tempo, elas não estavam produzindo muito bem, eu sei que eu tinha desistido do projeto, tinha jogado fora um lote de mudas que eu achei que não estava indo bem, e 2 anos depois eu vim descobrir, junto com o meu funcionário, o Lourenço, que essa variedade estava desenvolvendo muito bem num brejo lá que eu tinha descartado lá numa área de Botafora.
E ela sobreviveu ao descarte e estava lá produzindo absurdamente bem, naquela ocasião, sem nenhum tipo de regalia. Então, isso mostrava que era uma variedade muito robusta, muito forte, que eu não tinha prestado atenção nas seleções que eu vinha fazendo. E aí eu isolei esse material, comecei a testar em campo, e ela realmente se comprovou uma variedade muito forte, muito saudável, muito produtiva. E começou a história do lúpulo mantiqueira. Aí a gente começou a receber bastante visita, fizemos uma parceria com a Baden-Baden na época. A Baden-Baden quis ter exclusividade com o material. Para mim foi importante, porque nós fizemos uma contrapartida. E aquilo me alavancou também financeiramente em vários negócios. E aí, assim que fizemos a parceria com a Baden-Baden, a Brasil Quirin, que era a detentora da marca, tomou isso como um projeto de sustentabilidade da empresa, levou para o Japão, ganhou o prêmio. E aí a gente acabou assim, tendo muita visibilidade quando a Baden lançava cervejas com lúpulo nacional. Então isso foi para a mídia de uma forma muito bacana. Saiu em Globo Rural, saiu até em Globo Repórter. Foi uma coisa muito bacana. Revistas especializadas. Isso. Então a gente começou a ter esse tipo de apoio desses negócios que foram acontecendo e eu comecei a financiar o meu projeto. Daí veio a ideia de montar um restaurante lá em meados de 2010. Eu já estava colhendo as primeiras garrafas dos nossos vinhos. Confesso que no começo era meio difícil de tomar o vinho, não era grandes coisas não, mas eu tinha a impressão que ele ia ficar bom um dia, né? É isso aí, você acreditava. E aí, é isso aí. E falei, bom, tem que vender os vinhos, como é que eu vou vender? Porra, como é que você... E o investimento? E eu tinha lá um tanto de castanha portuguesa produzindo. Castanha que não acabava mais, que já era antiga da fazenda lá. E estava lá, a gente colhia essas castanhas, normalmente por conta de ser mais frio, em janeiro, fevereiro, fora da época do Natal. O brasileiro, não sei porquê, só gosta de comer castanha no Natal. Então eu tinha um monte de castanha e ninguém queria comprar. Comecei a criar porco, tratar de porco com as castanhas. Lembrei lá do porco ibérico, comia a bolota do carvalho e tal. Falei, é da mesma família, vamos criar porco com as castanhas. Mas aquilo começou a criar, deu leitão, começava a ter leitão. E falei, o que eu vou fazer com esses leitões? Deu a ideia de falar, bom, eu vou ter que assar eles aqui no meu forno, na lenha. Olha só, uma coisa vai linkando a outra aí, meu. E aí vem a nova ideia, né? Leitão Inovação com vinho de novo. vai ser uma boa proposta. Meu vinho tinha uma acidez um pouco elevada. Você conseguiu... E falei assim, olha, vai casar bem com esse leitão gordinho aqui das castanhas. E aí, dito e feito, abrimos um restaurante, comecei a servir leitão. Era leitão e as frutas lá que tinha e tal, mais nada. Mas assim, foi um sucesso. O pessoal começou a ir, a indicar, e a gente começou a crescer o restaurante. Cresceu muito, cresceu bem, desde Cresceu, o início, a gente era eu e mais, na verdade, quando eu comecei era sozinho, minha mãe ajudava, tinha uma funcionária que ajudava, e depois eu comecei a contratar um cozinheiro que era do Senac, que era o Ricardo, que hoje é professor aqui do Senac. E aí do Ricardo veio o Alexandre, depois do Alexandre veio o Edgar. Hoje a gente tem 20 funcionários lá no restaurante, que foi desse crescente orgânico que as coisas foram acontecendo passo a passo, né? Tijolo por tijolo. Tanto é que o restaurante era um pedacinho assim de 8 por 8 e ele foi crescendo. Hoje ele está mais de 20 por 20, é uma coisa assim absurdamente maior, né? Então a gente fala que é que nem aqueles marimbondos que vai construindo a casinha um do lado do outro assim. Foi como a gente foi crescendo. Sempre buscando melhorar, mas de forma ainda improvisada, de forma simples. Por essa, acho que você não esperava, hein, Tribuneiro? Do leitão... Do leitão faz a feijoada. Fez a feijoada. Mas não foi nem por causa do leitão, não foi por causa da safra da castanha. Da safra quem vender. Isso, da safra da castanha. E aí conseguiu o quê? O vinho. O vinho tinha, mas eu consegui vender o vinho. Maravilha. Porque hoje muita gente produz e não consegue vender. Exato. Esse é o grande problema da agricultura. Você produzir coisas sem saber para quem vai vender. Esse é o grande erro dos pequenos agricultores. As pessoas começam trabalhando no sítio e vai lá, dá na cabeça, vou plantar isso, vou plantar aquilo. Aí quando tem aquela mega produção, vou escoar. Ok, ele não tem mercado, ele não tem cliente, ele não tem constância, ele não tem padronização. Qual a dica que você dá para esses pequenos produtores que têm esse problema? Como é que eles 90% tem esse problema. Tem esse problema mesmo? Quem não vai ter é o problema crônico do setor. Porque é falta de planejamento. Porque as pessoas têm que pensar para quem ela vai vender, como ela vai vender. Então, antes dela criar primeiro de tudo a parte agrícola, ela tem que pensar na parte comercial. É uma questão de conhecimento, né? De desenvolvimento, de técnica, de experiência. É porque não tem agricultor
que tem uma formação. Então. Você tem a formação de engenheiro agrônomo. Você não tem uma faculdade de agricultura, certo? Então, tá um desencontro. O engenheiro agrônomo ele sabe produzir. Tá. Sabe como produzir. Aí você tem lá o agricultor que também vai saber produzir. Mas ambos, a maioria sai sem nenhuma experiência comercial. Eu aprendi isso com uns amigos chilenos. No Chile tem uma engenharia que chama engenharia comercial, que é uma engenharia que deveria ter no Brasil. Eu acredito que não tem ainda, não conheço nenhum engenheiro comercial brasileiro. Só lá no Chile. Que, aliás, é um dos países que mais exporta e que mais tem capacidade comercial. Chile e a Holanda são os maiores expoentes na comercialização mundial. E eles formam engenheiros comerciais lá. Eu fui aprendendo com a Framboesa, através do contato que eu tive com o pessoal do Chile, esse viés mais comercial. E eu fui aprendendo como fazer as coisas para que a nossa pequena propriedade fosse lucrativa. Então, primeiro a gente tem que pensar nessa parte comercial. Então, o que recomenda? Em vez de você montar lá, o sítio quebra-perna. Não, você vai montar uma comercial primeiro. Uma comercial quebra-perna, né? Você vai lá, monta a sua empresinha, compra um carrinho, uma Fiat, uma dessas panorama, dessas cobertas, monta um sistema de internet onde você possa criar uma carteira, vai lá oferecer os produtos que você não precisa nem ter no começo, você pode comprar e vender. Oferece, faz uma carteira de clientes, cria-se uma confiança com os seus consumidores e depois você pode ir suprimindo esses seus produtos com a sua própria produção. E é a hora que você vai entrar com a sua produção, uma vez que você tem a sua carteira de clientes já formada. Aí as pessoas fazem o contrário, vão lá, produzem aquele mundo de coisas, sem sequer saber para quem que ele vai vender. E ninguém quer saber de buscar produto na roça. O pessoal quer que entrega na sua porta, do seu comércio. E não quer saber se foi produzido com carinho, com amor, se é orgânico. Eles querem produto bom, de qualidade, todos os dias. Então, essas são as questões que você tem que considerar quando você quer ter um sítio. Partir para a parte comercial. E isso a gente não aprende na faculdade. O agricultor não sabe. O agricultor está acostumado àquela lida ali no campo. E esse é o gap que falta, essa falta de informação. Você imagina se o Brasil hoje, com os milhares de hectares que ele tem, soubesse aproveitar esse potencial comercial, primeiro que não dependeria mais de importação. Segundo que aumentaria a capacidade de renda no campo absurdamente. Geraria muito mais emprego, acabaria com esse êxodo rural e as pessoas estariam valorizando muito mais o campo, que hoje está na mão dos grandes produtores somente. Se fala muito, Rodrigo, no agronegócio, né? Sim. Ostenta-se muito e é extremamente importante para o nosso país. Como é que você analisa hoje o agronegócio? São aqueles produtores grandes, capacitados, que souberam fazer bom uso da comercialização. Grande parte dos produtores do agribusiness, que são os grandes exportadores e tal, eles são pessoas muito técnicas que estão ligadas ao mercado. As bolsas de valores estão atrelados às exportações e sabem fazer as vendas casadas com o dólar, de maneira que eles não perdem nenhum centavo. Por isso que eles são grandes. Então, eles têm já no seu planejamento quanto que eles vão ganhar, eles sabem que eles vão ter esse dinheiro lá na frente, eles podem pegar esse empréstimo no banco, já casado com as suas vendas e deixa a própria venda como garantia para o banco. O banco injeta dinheiro nesses caras. Eles vão lá e plantam milhares de hectares, financiam seus equipamentos para pagar com um Finame de 9, 10 anos, sem pôr um dinheiro do bolso, e simplesmente ganham dinheiro, toda a safra apuram o dinheiro depois de pagar a quem eles devem, apuram lá 50%, 60% do valor e seguem o jogo, sempre financiados pelo próprio governo, sempre financiados pelas próprias instituições bancárias. O pequeno produtor não tem esse conhecimento e não tem... talvez até... Porque uma coisa é você produzir commodity. Existe um negócio que chama commodity, que são os produtos básicos, que é o feijão, o próprio arroz, a soja, o milho, o trigo. São produtos que são listados nas bolsas internacionais. A carne, o café. E esses produtos, eles têm mercado garantido. Agora, você não vai ter mercado garantido para framboesa, você não vai ter mercado para melancia, para chuchu. Você entendeu? Então, assim, esses produtos que são menores, que não tem essa importância econômica, é preciso criar uma espécie de bolsa de valores local. Quem são? São os seus clientes que você vai ter que formar. Então, é preciso você criar mercado para depois você resolver produzir. É a diferença que está entre os pequenos. Agora, o governo poderia
pensando no potencial que o Brasil tem, né, que seria 80% das áreas estão subutilizadas, um projeto, alguma coisa no sentido de fomentar a agricultura familiar, ou mesmo a agricultura dos pequenos. A familiar já tem bastante incentivo, mas é muito limitada em função da renda, que esse é um grande erro também. O governo só financia produtores que têm renda muito baixa. Isso é ruim, porque daí se você tem um carro, por exemplo, você não pode pegar um financiamento. Então quem que está sendo prejudicado? O médio, o pequeno produtor e o médio produtor. Sim. O microprodutor, ele tem acesso a crédito, o banco vai dar dinheiro, ele nem cobra por vezes. Fica rolando a dívida dele lá. O pequeno e o grande tem linhas de acesso de crédito muito precárias, né? Que precisam de quê? Garantias reais, tem que dar terra. E acaba que isso ingessa. Então, tudo isso é política mesmo, agrícola, que está errada. O Brasil é um país agrícola. Não precisa deixar de apoiar o agro, que é o grande provedor de riquezas do Brasil atualmente, a locomotiva do PIB, mas está deixando de aproveitar uma fatia imensa de geração de riqueza e renda quando ele deixa de apoiar o médio produtor. Entendeu? Ou seja, a gente tem 2 pontos aí importantíssimos. Primeiro, a questão educacional, aprendizado. Isso. A discrepância, a lacuna entre o elemento técnico do engenheiro, por exemplo, e do agricultor. São conhecimentos muito distintos e o comercial fica totalmente fora. Exatamente. Desse aprendizado, desse ciclo de aprendizado. Isso. E me passa a impressão, e eu acho que isso parece bem realista dizer, que o governo não se preocupa com isso e beneficia a quem já tem essa informação e não quem precisa dela, né? Ele beneficia aquilo que já está rodando. Agora, esse novo mercado que seria imenso de se explorar, falta talvez iniciativa, né? Federal, principalmente, para entender, claro, estadual também, mas você pega, por exemplo, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Está extremamente sem dinheiro, eles não têm dinheiro, não têm carro para fazer visita, para fazer extensão rural, as casas da agricultura estão falidas, as CATs, que seriam as Coordenadorias de Assistência Técnica Integrada, estão falidas, jogadas as traças. Mas não é de hoje, não é daquele governo, não. Isso já vem vindo de uma falta justamente de priorizar que esse setor precisaria ser melhor atendido, porque é aí que está a galinha dos ovos de ouro desse país. Não adianta você querer agora aumentar mais o agribusiness ou começar a mais trabalhar com agricultura do microprodutor. Tem que atender esses médios produtores e dar primeiro conhecimento, bagagem técnica e fomentar associações cooperativas e também, eventualmente, a questão das linhas de crédito, para que ele possa montar, condicionado a que ele monte sua estrutura e comercialmente antes de ele começar a montar seus plantios. Então, foco, diretriz de né? políticas específicas. E aí a gente tem mais uma... Posso colocar mais uma questão? Fique à vontade, Adriana. Você falou que esses pequenos e médios produtores, muitos deles são uma agricultura familiar, né? O médio já tem funcionário, já tem... Né, não dá para você tocar uma fazenda, por exemplo, de 10 hectares hoje, 15 hectares, com a família. É impossível. Porque a família hoje, as crianças precisam estudar, a esposa precisa trabalhar. Então, hoje a agricultura familiar ficou meio romantizada, né? Você acha que aí o governo vai lá... E agora você vai lá pedir dinheiro para o governo, se ele te dá... você tem que ser pobre, tem que ir lá com a camisa rasgada, sim. Você tem que ir... não pode ter um tostão furado, você não pode ter dinheiro em banco, você não pode ter carro, você não pode ter profissão e você não pode ter renda. Aí você ganha. Quer dizer, então isso é fomentar a miséria, né? Essa política. Eu acho que tinha que sim... não, você tem dinheiro, ok, maravilha, que bom que você tem. Então vamos ajudar você a ter mais ou a gerar mais emprego, né? Claro, agora fica essa política de dicotomia social, que é uma perda de tempo. Tribuneiros de plantão, que aula que nós estamos tendo aqui. Pois né? Douglas, Adriana, você aí que está na sua casa aí, ou no seu carro ouvindo pelo Spotify, né? Você que está no YouTube agora. Que aula que nós estamos tendo com o nosso técnico, que já passou por esse perrengue, né? Eu gostei dessa questão, ainda vou frisar, sim. Castanha da leitoa pro restaurante veio. Eu vi a foto do restaurante ali, já me deu vontade. E também da família aí, depois o Douglas, sim. Coloca aqui quem é a comandante. A comandante já estava na tela aqui, que junto com o Rodrigo acreditou
acreditou nesse trabalho que hoje, assim, é elogiável, nacionalmente, internacionalmente. Porque o Rodrigo aí... Uma coisa muito legal que a gente estava comentando nos bastidores, Rodrigo, é que a cada diversidade, acho que você olhava a terra, porque você é muito pé na terra e tudo mais, da roça, você olhava e via uma oportunidade de você, né? Para o sustento da família, essa questão da observação vai da necessidade, né? Você está lá, você tem que pagar no final do mês a conta. Pagar a conta, né? E esse mês eu não vendi muda, esse mês o vinho está emperrado. Fraco, eu tenho que achar uma forma de... Então você passa a observar. E a natureza ela é impressionante, né? Ela tem saída para tudo. Quando você está ali convivendo e passa a ter olhos, né, atentos, observar, escutar, sentir o cheiro, isso tudo você abre horizontes que você nunca imaginava. Eu mesmo, recentemente, por essa necessidade de... Estava na pandemia, tudo fechado. A gente estava passando uma dificuldade tremenda lá, porque não tinha giro, não tinha comércio, tinha nada. Eu comecei a buscar trufas lá no meu quintal. Né? Trufas verdadeiras, né? Que são aqueles fungos subterrâneos. Comecei lá do meu ímpeto mesmo. Né? Até que a história é uma outra história longa, que também já saiu no Globo Rural, teve matéria sobre isso. Nós encontramos as trufas. Ou seja, legal. Aquela intuição que tinha bateu com aquilo que eu estava imaginando. E a minha dedicação, né? E foco, né? Até que a gente começou a encontrar trufas. Isso também deu um outro impulso muito interessante para o nosso projeto, deu visibilidade, saímos em muitas matérias. E a gente não precisa, praticamente não gasta dinheiro com mídia, né? Porque a mídia é espontânea. São pautas eternas que a gente tem lá. Sim. Então, essa questão da trufa foi uma outra coisa que é um exemplo disso, da observação. Pode estar em qualquer lugar. Depois a gente veio achar trufas em outros lugares, em Campos do Jordão já encontramos. Por exemplo, é só você olhar, é só você ir atrás que você encontra o ouro que às vezes você não quer ver. Ele está debaixo dos seus pés. Tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Quero mandar um abraço para o Arnold Strass, do Hotel Excelência, amigo do Rodrigo, o Ivo Strass. Mandar um abraço também para o Fábio Rotielli, para o pessoal lá do Que Nem da Vó. Vamos fazer aquele mexão especial para a nossa nova aquisição, importante aquisição do Tribuna Cast, Adriana Hager, da Arca de Noé, para o Douglas Fagundes, que tem o DF Studio, que está bombando, esteve aí recentemente num congresso aqui na cidade. Aí. O cara tá ganhando uma bala pra caramba, viu, meu? O cara tá bom pra caramba na ideia. Tribuneiros, nós estamos aqui com o Rodrigo Ismael. Cara, é o que a gente estava comentando. De lá atrás, hoje você tem o Entre Vilas, sim, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Como é que é? O Entre Vilas, ele é esse restaurante pequenininho que nasceu em 2010, das nossas leitoas lá que a gente vendia. Ele pode esquecer da castanha. Da castanha, sim, né? Ele ficou, assim, de um tempo para cá, de uns 4, 5 anos para cá, começou a ficar bastante conhecido, né? A gente trabalha um sistema slow food com um menu de 6 tempos. Você tem que ir lá almoçar, ficar o dia inteiro. Não tem esse negócio de ter pressa ou querer comer rápido, porque a gente manda ir no McDonald's, porque não é o lugar para ir. E ele tem que ir lá, ficar, sentar... Tem que degustar a natureza. Na verdade, é uma forma de educar o consumidor a valorizar a refeição, né? Porque é uma coisa que se perdeu com o tempo. Hoje as pessoas estão lá naquela correria do trabalho e comem, engolem, sentem o sabor do alimento, e quando vê, não tem a menor importância de onde que vem o produto. Seria aquilo, né? Trabalhar com a experiência, ter uma experiência naquele local? É essa proposta que o Slow Food Internacional, o movimento que nasceu na década de 80, já propõe para a gente rever esses conceitos. Você pensar que a comida ela precisa ser melhor aproveitada, precisa ser mais integrada com aquele teu ambiente, ele tem que ter um sentido de estar ali na tua mesa. Não é você importar um alimento que veio lá da Austrália, que deixou um rastro de carbono absurdo para chegar até aqui, sendo que você tem produção local melhor, assim, que pode substituir essas importações. E do seu lado, né? Do seu lado, e que você pode, privilegiando esses ingredientes, gerar economia, né, local, ampliando a geração de renda. Hoje a gente, por exemplo, com esse nosso filosofia de trabalho, a gente ativou a comunidade ao qual nós estamos inseridos, de forma que todo o pessoal que mora ali hoje tem vínculo conosco, direto e indiretamente. E eles compram um carro, compram moto, compram um terreno ao longo dos anos que estão trabalhando conosco,
por conta da renda que eles recebem desse nosso trabalho. Então a gente comparte tudo que a gente recebe lá com essa comunidade de forma integrada, porque eu compro deles, eu prestigio o serviço deles. Isso quer dizer que é o que a gente acha que deveria se fomentar nos negócios regionais, para você integrar a comunidade com o seu restaurante ou com a sua pousada, né? Isso que seria uma forma que a gente entende de melhorar o seu ambiente como um todo. Então, o Slow Food é isso. E você vai lá, passa o dia inteiro comendo, apreciando ali os nossos pratos, que são comendo feitos na bem, hora. né? Fala aí um prato. Para o tribuneiro deixar... Além do leitão, né? Além do leitão. Tem alguma foto dos pratos aí, aí, a gente tem Douglas? os peixes, que a gente trabalha com bastante... a gente compra os pescados aqui das cooperativas do Litoral Norte. A gente compra, por exemplo, as castanhas portuguesas, que a gente, além de produzir, a gente compra também da região e o pessoal já descasca para a gente a castanha. Sabe que a gente usa, a gente compra ela descascada e aí paga pelo serviço. Bacana. A gente compra os Geração queijos de renda. de toda a região, que são usados no nosso maravilhosos, cardápio. né? Os embutidos da região, a gente está sempre prestigiando. Os ingredientes como um todo. Claro que não dá para ser 100% local. Tem uma dica aí do nosso técnico Douglas. O que você falou, Douglas, antes? Cordeiro, né? Cordeiro, por sinal. Cordeiro? O Por famoso... por sinal, esse final de semana vai ter cordeiro al palo, lá, que é o cordeiro ao fogo de chão. A moda argentina. Como é que é? Explica aí pro Ele como feito é que é isso no aí. fogo de chão em pé e por longas horas assando. E esse cordeiro feito de São Bento, aqui de um produtor amigo nosso, que faz um queijo de ovelha, de leite de ovelha, é fantástico. E ele faz a seleção das matrizes e aqui a gente compra os que não são próprios para produção de leite e a gente usa no nosso restaurante. E esse cordeiro lá é um cordeiro feito lentamente, como se faz na Patagônia Argentina. E fica lá macio e muito suculento. Quanto tempo, assim? A gente assa em torno de 6, 7 horas assando na brasa. Assim, Derrete. Só que aí já assa né? desde cedo. Né? Quando chega o cliente já vai estar pronto. Né? Ele não precisa esperar tanto tempo assim. Não, ele vai fazer uma visita. Não, a gente vai fazer a visita toda. Vai fazer uma visita em toda a área. Ver o vinhedo, as frutas vermelhas. Depois a gente volta a dar uma olhadinha no cordeiro. O nosso guia, Douglas Fagundes, que conhece bem a área lá. Conhece bem. Entendeu? Já deu umas dicas lá das frutas, entendeu? Tem essa opção do pessoal, em cada intervalo de um prato, fazer um passeio pela propriedade e colher uma fruta, ver uma produção de uva, conhecer um pomar e coletar o que está se produzindo naquele momento e também passear, simplesmente, contemplar curtir, né? A fazenda como um todo. Então isso é uma opção que vai além de simplesmente chegar lá e comer. Então ele vai lá, ele come um prato, dá uma volta, come outro e fica ali conversando. Ele é dono da mesa pelo tempo que ele quiser. Não tem esse negócio de forçar o cara a sair, porque tem outro cliente chegando, etc. Então, Ou assim seja, é um sistema, né? Você pensa em meio ambiente, você pensa em cultivo, você pensa em pessoas, agregar pessoas, com a culinária, né? Que maravilhosa. Comer é um ato agrícola, né? Sim. Você está comendo o quê? Produto agrícola. Sim. E você tem que entender que aquele produto, como ele foi produzido, aonde, como é que é a produção. E as pessoas perderam essa noção. E o mais legal aí, pegando o gancho também que a Adriana disse, e você aqui, Rodrigo, que você foi lá no produtor ali de São Bento, né? Que ele tem um queijo lá maravilhoso e tudo mais, e foi em outro lugar, outro produtor aqui. Nós no decorrer aí desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, nós também entrevistamos muitos chefes de cozinha, né, donos de restaurantes. E você acha que a Serra da Mantiqueira, como um todo, assim, realmente ela chegou para ficar? Porque não tinha, antigamente, lá tanta valorização com relação à questão dos produtos que eram elaborados aqui. E agora está tendo, assim, não de agora, mas uma visão muito clara de que o cara do restaurante está comprando ali naquele pequeno produtor e está gerando renda, está gerando receita, economia, enfim. Então, é isso que a gente com qualidade, né? Tem empregado, né? Qualidade. Sim. Não só quem ganha com esse sistema, a comunidade, o próprio empresário e o consumidor, que vai estar consumindo um produto mais fresco, sabendo a origem. Então, todos ganham com esse processo. As pessoas perceberam isso, já não é de agora, e a grande parte dos restaurantes mais assim renomados e que estão mais em evidência, hoje partiram para esse processo, que é valorizar o produto local, né? Então, é o que a gente tem feito já desde do início que nós começamos há mais de 14 anos. Muito bom. E aí, Adriana? Tá gostando aí tô adorando. da sua estreia? Eu já aqui vou marcar para ir no final de semana.
Nós temos lá o cordeiro. Sim, esse cordeiro vai ficar já na minha cabeça. deixei anotadinho aqui. Vamos falar aqui, ó. Vamos falar esse aqui, ó. Explica pra gente aqui o nosso sommelier, Rodrigo, nosso engenheiro, fazendeiro, garoto propaganda do Itaú, que eu não vou esquecer jamais. Foi um puta de um comercial legal. Parabéns, cara. Você desenvolveu bem lá, cara. Pois é. Deve estar na novela. Na ocasião, a gente acaba se virando. E aqui, ó, nós temos aqui o quê? O Serrano, é isso? Isso. O Serrano é o bairro onde a gente está, chama Campos do Serrano. Que não é tem 2 serranos em São Bento, né? Tem o Serrano, que é lá embaixo, lá parte da cidade, mais perto da cidade, e o Campos do Serrano, que é um bairro afastado onde a gente está, onde fica o nosso sítio. Entre vilas, porque nós estamos entre essa Vila Serrano e a Vila Maria. Então a gente está exatamente num ponto entre essas 2 vilas. Mas o Serrano é a denominação do local. E esse rótulo é um rótulo que eu busquei do meu primeiro rótulo que eu fiz em 2010, que é esse desenho que eu mesmo fiz à mão aqui. E a gente acabou estilizando ele. E eu trouxe ele de volta para o rótulo Taná, que é uma uva recente, que é até de produção minha e do meu irmão. Lá, meu irmão também planta conosco lá os vinhos. E a gente definiu fazer esse rótulo em homenagem a essa uva que é muito importante no Uruguai. Ela é muito conhecida, né, na América do Sul. E agora a gente está produzindo aqui na Mantiqueira. É uma uva muito forte, muito encorpada, que ela se presta muito bem para comer com carnes, churrascos, etc. Mas tem muitos outros. Vários rótulos aí que nós estamos vendo aqui na tela. O Sauvignon Blanc aqui nosso. Nós temos o Vento, né, que é o Rosé, que é um Shiraz Rosé. O Corredeira, que é esse que você está tomando, que é o Pinot Noir. A gente tem o Gneiss, que é o Cabernet Franc Nouveau, que é um Cabernet Franc feito como esse, mas com menos extração. O Montesa, que é esse Cabernet Franc que está na sua mão. O Confluência, que é um corte entre todas as nossas uvas. O Obsession, que é o Cabernet Franc. Que o Obsession é em referência a uma via de escalada da Pedra do Baú, tida como a mais difícil, desafiadora. Isso é uma analogia que eu fiz com chegar nesse vinho, que é um vinho Cabernet Sauvignon muito difícil, e era uma escalada, e enfim. No rótulo ele se explica bem. Por isso esse é um camalote, que é um instrumento de escalada. E o Grimpa, que é o nosso Shiraz, que tem essa folha da araucária, o nome Grimpa quer dizer a folha da araucária, né? E ele tem notas resinosas que parece que você está tomando araucária líquida ali, entendeu? Tem a resina da araucária, a influência do terreno que confere esse vinho notas muito particulares. Além de outros vinhos que não estão aí, a gente tem mais uns 3 ou 4 vinhos que não estão listados ainda aí. E azeite? Você não azeite tá temos, azeite? A gente tem uma produção pequena, não é uma produção muito grande. Meu pai que se dedica mais à produção do azeite, porque a área onde eu estou é uma área mais baixa, de muito acúmulo de geada, isso não é muito bom para... O paizão tá lá no azeite, lá, ele mandar um abraço aí pro João Paulo Ismael. Grande abraço, João. Que bom, ele que tá na área do azeite. Ele fica parte de Oliveira, é apaixonado por Oliveira. Que bacana. E faz os azeites, ele que leva os azeites para prensar aqui na Ulic, e a gente não tem a máquina, mas ele leva as azeitonas para ser prensada ali na nossa vizinha. Que e legal. O azeite é espetacular, né? É pena que é uma produção ainda muito pouca, né? Mas é muito pequena. Mas o azeite dele é imbatível. Eu não conheço outro que seja tão bom. Que bacana. Mas já é lá mesmo no Entrevilas? Não, toda a comercialização do azeite é feita lá, porque a gente vende no nosso restaurante. Lá mesmo no restaurante. Ele é um dos nossos fornecedores. Então tá bom, que bom. Agricultura familiar mesmo, né? Agricultura, todo mundo pé no chão, ali, pé na terra, né, meu? Tem que ser. Muito bacana. Tribuneiros, sabíamos que não dá para a gente conversar com o Rodrigo, né? Em uma hora e pouco de programa. Eu sei que a Adriana tem uma pauta imensa de perguntas aqui. Fez uma anotação para mais 3 entrevistas. Né, Adriana? O dia inteiro para falar com o Rodrigo. O Rodrigo tem muita história para contar. Mas eu vou dar uma palha. Adriana, você merece. Faz mais uma pergunta para o Rodrigo. Eu queria, entendendo essa questão da família e do núcleo, seu pai com azeite, a sua esposa que te apoia e cuida da estrutura toda. Eu lembro das crianças pequenas, agora já estão todas moças, né? Mocinhas. Como essa integração da família, saindo de um sistema de cidade, né? E pensando numa vida que a gente pensa como uma vida normal, né? De cidade, e ir para um núcleo que é um outro universo, é você mexer na terra todo dia, você estar integrado com a natureza, nesse mundo né, do século XXI. Olha, não tem coisa melhor, na minha opinião, você sair da cidade e ir para o campo hoje é um processo que quem faz não quer voltar mais.
Claro que ele precisa se viabilizar. Não adianta você querer ir e se não conseguir se manter, aí vai ser uma frustração terrível. Então precisa ter um planejamento, tentar se organizar e, se puder ter a oportunidade de voltar para a roça, voltar para o campo, é algo assim que eu não tenho palavras para dizer o quanto foi bom para mim, para minha família. Minhas filhas, né, ambas estão já focadas, a mais velha já foi para fazer faculdade em Curitiba, está na Universidade Federal do Paraná, está fazendo o curso de Engenharia Agronômica também. Que legal. E a mais nova está prestes a fazer o vestibular também focada em agronomia, quer fazer Engenharia Agronômica e quer seguir os passos também do pai. Não foi por minha pressão, mas foi pela própria percepção dela. E ela vê também que é um universo imenso para você trabalhar, porque a agronomia ela te dá essas facetas que vão da parte comercial, a parte genética, a parte econômica, a parte produtiva, a parte de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, ela é muito ampla. Agora, morar no sítio te traz vantagens maravilhosas, né? Primeiro que é o silêncio, não tem poluição, não tem aquelas picuinhas da cidade. Você não tem aquelas futilidades, né? As crianças hoje ficam focadas em assim, coisas que eu acredito que não são fundamentais para o desenvolvimento, né? Sem falar dessa questão do celular, das marcas, das roupas, isso tudo. Parece que lá no campo não existe, né? Outras coisas importam, né? Exatamente. Aquilo que mais importa a família é mais essencial, né? Então, isso são questões que eu não consigo te enumerar aqui se não fosse gastar um dia inteiro quais são as vantagens de morar no sítio. Mas precisa se planejar. Não é uma coisa assim que, vou comprar uma chacrinha e vou mudar para lá. É preciso ter um pouquinho de entendimento. Agora, uma outra coisa eu digo, não esperar ficar rico ou ficar... porque você não vai ficar rico, você vai ficar velho. Né? Porque normalmente a gente não fica rico, né? A gente segue uma vida normal, né? Excepcionalmente se ganha numa loteria, etc. Mas a vida nossa, a gente nunca vai ficar rico. A gente tem que entender que se fosse para esperar ficar rico para fazer o que sonha, você nunca vai fazer. E outra, se você fica velho, você não vai ter a força e o pique necessário para você construir um projeto como esse. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu já estou com meus 50 anos, não tenho a menor possibilidade de tentar fazer o que eu fiz há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim, precisa ter energia, precisa ter pulso. Sim. Isso é a juventude que te traz. E vamos falar aqui, que nós estamos vendo na tela aqui, é bem providencial. Nosso Douglas é um ninja, porque nós estamos aqui finalizando o programa, a nossa entrevista sensacional com o Rodrigo, e ele consegue aí capturar aí uma imagem da família. Esse aqui é o alicerce, né, Rodrigo? Sem dúvida. A família, né? A família é tudo, né? A gente precisa ter esse apoio entre os envolvidos, né, nessa missão, que é ser feliz, né? Se sentir bem, produzir, ser produtivo, ser útil. E a gente tem, claro, vários problemas que a gente tem que passar todos os dias. E se a gente não tem uma família que nos apoia ou que nos dê alegria, né, talvez a gente não consiga ter combustível para ir para frente. Então, são os pilares, né, de qualquer projeto de vida. Se você tem uma família, você tem tudo. O resto não importa. Então, pode ser que não deu certo aquele dia, no outro, mas você tem a sua família unida ali. E isso eu diria que é assim, um dos... Claro que não é todo mundo que tem essa felicidade ou essa possibilidade de ter uma família tão unida, mas é um dos pilares que eu acho muito por quem tem, não desprezar. Tribuneiros... Maravilha. Gostou, né? Não precisa nem de mensagem mais do Rodrigo, né? Tribuneiros de plantão, Rodrigo, muito obrigado por sua presença. É lógico que a gente quer que você volte aí. Estaremos eu e a Adriana aqui após para te receber. Né? Seja muito bem-vindo aí ao TribunaCast. Muito tempo que eu estava aqui para tentar entrar em contato contigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Tribuneiros de plantão, muito obrigado a você que está do outro lado da telinha, aí, ou no carro agora, descendo a Serra da Mantiqueira, está em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, ou nos 7 países que estão acompanhando também o TribunaCast. Obrigado, audiência. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado, viu, Adriana? Imagina. Estarei promovida sempre me chamar. Aqui. Nossa maior aquisição aqui do TribunaCast, a Adriana Hager, viu? Você foi fantástica. Obrigado. Um abraço, obrigado, Rodrigo. Valeu, um abraço. Adriana, obrigado, Sérgio. Foi um prazer.